Fala pessoal do curso Inglês Mairo Vergara, aqui é o Mairo Vergara e sejam todos muito bem-vindos à nossa aula sobre a técnica do estudo de textos com áudio. Esta é uma aula muito importante porque nela vamos abordar, eu vou ensinar vocês aí a usar esta técnica que é muitíssimo, se não a técnica mais importante nos seus estudos de inglês. Então, antes de mais nada, antes da gente começar aqui a aula, eu peço que você entre no modo aula. O que é o modo aula? É você eliminar toda e qualquer distração que você tem. Então, se você está vendo essa aula, mas também está olhando um pouquinho do Facebook, ou se tem alguém mandando mensagem para você no celular, ou a TV ligada, ou alguém falando com você, qualquer distração, elimine toda e qualquer, foque 100% na aula, para que você tenha o máximo possível de aproveitamento, não precise rever a aula depois, entenda porque... Como eu disse, esta é a principal técnica de estudos que você vai usar para aprender e melhorar o seu inglês. Então você tem que dominar, você tem que fazer essa aula ser a mais efetiva possível, ok? Então vamos lá. Se você quiser dar um pause aí, se preparar, se arrumar, pegar uma água, eu tenho a minha água aqui também, para fazer essa aula, como eu disse, com o máximo possível de efetividade. Vamos lá então. Vamos começar nossos estudos. E a gente vai começar essa aula com essa pergunta que está na tela aí. Como todos nós aprendemos um idioma estrangeiro, né? Como que a gente aprende? Existem vários métodos para você aprender um idioma estrangeiro, para você ficar fluente, vários métodos, vários cursos, várias maneiras de fazer isso, mas se você pegar todos os métodos que funcionam e você olhar o que tem de incomum, o que todos eles fazem, o que toda pessoa que aprendeu um idioma estrangeiro fez, inclusive isso se aplica também para a nossa língua nativa. E é o seguinte, todos os idiomas seguem esse padrão aqui, ó. Padrão, uma palavra que vocês vão ver agora. Todos nós aprendemos um idioma estrangeiro da mesma maneira, aprendendo e absorvendo padrões. Ah, mas o que são padrões? Padrões são estruturas, trechos, pedaços de frases, ou até mesmo frases inteiras, que expressam ideias. Ou seja, um padrão é um trecho, é uma estrutura, é um pedaço de uma frase, ou até, às vezes até mesmo uma frase inteira, que expressa uma ideia, que quer dizer alguma coisa, tá? Por exemplo, vamos dar uma olhada nisso, isso aqui é meio teórico, né? Uma definição teórica. Vamos olhar na prática. Se eu mostro pra vocês esta frase aqui em inglês, a frase aqui, ó. I like to study English. I like to study English. Que quer dizer, eu gosto de estudar inglês. Essa frase, super simples, se você não sabia, você já aprendeu, porque não tem mistério. I like to study, eu gosto de estudar English, inglês. Dentro dessa frase, você vai ver que tem um padrão que é I like to, que é eu gosto de. Esse padrão tem gramática aí dentro, tem um pronome, tem um verbo, tem uma preposição, mas independente de saber ou não regras, tá? O padrão é muito simples, né? Você acabou de aprender. I like to, eu gosto de. E aí, por exemplo, uma vez que você sabe o padrão, aprender outras frases com o mesmo padrão é muito fácil. Então, I like to study, eu gosto de estudar. Agora, eu posso te ensinar com muita facilidade, você vai aprender com muita facilidade. I like to run, eu gosto de correr. Ou I like to play golf, eu gosto de jogar golfe. Ou I like to watch movies, eu gosto de ver ou assistir filmes. Então, você tá vendo que quando você pega um padrão, você absorve I like to, é muito fácil. Isso entra na sua cabeça, você entende isso, você absorve isso, você passa até a usar isso, né? A partir do momento que você sabe, é igual, por exemplo, em português, né, os brasileiros, a maioria dos brasileiros sabem essa frase. My name is. My name is. My name is Mairo. My name is João. My name is Silvana. Meu nome é. Ou isso é um padrão. Isso aqui é um padrão. Assim como você aprendeu agora. I like to. Eu gosto de. I like to study. I like to run. I like to play. I like to watch. I like qualquer verbo depois. Outro padrão muito comum que os brasileiros sabem é o tradicional The book is on the table, né? O livro está em cima da mesa. De fato, aqui, nesta frase, a gente tem dois padrões. Primeiro, a gente tem esse aqui, ó. On the table, em cima da mesa. Todo mundo que sabe essa frase, ninguém fala in the table, ninguém fala at the table, todo mundo fala on the table, usando a preposição certa, mesmo sem saber a regra. Por quê?
Porque você absorveu o padrão. Se alguém falar on the table, você fala em cima da mesa. Se você quiser dizer que algo está em cima da mesa, você vai dizer que algo está on the table. Mesma coisa para este padrão aqui, ó. The book is. O livro está. Você não fala the book are ou the book outra coisa. Você fala the book is. Sempre certo. Por quê? Porque você absorveu o padrão. Mais um exemplo aqui de o que é um padrão na frase I study English because it's important. Então, eu estudo inglês porque é importante. Esse because it's, porque é, também é um padrão. Então, essa segunda parte da frase aqui, a primeira é fácil, né? I study English, eu estudo inglês. Because it's important. Se você aprender essa frase, você vai pegar esse padrão. Because it's, e aí depois você pode colocar outras ou aprender outras palavras e falar coisas como I study English because it's fun. Eu estudo inglês porque é divertido. I study English because it's necessary, né? Porque é necessário. Ou I study English because it's cool, né? Eu estudo inglês porque é cool, legal. Então você vê que quando você pega padrões, I like to, because it's, my name is, I like to de novo, né? The book is, on the table. O aprendizado fica muito mais fácil. Por quê? Porque esse é o processo natural de aprendizagem de uma língua. É assim que as crianças aprendem a língua, elas vão escutando e pegando esses padrões. No início, às vezes, o padrão é uma palavra só. Por exemplo, minha filha, agora ela fala quer. Ela não falava quer há 2 semanas atrás, agora ela fala quer isso, quer aquilo, quer mamãe, quer papai. Esse quer, mesmo sendo só um quer, já é um padrão. Daqui a um tempo ela vai começar a falar eu quer ou eu quero. E vai evoluindo, mas são padrões. Ok? Então, primeira coisa, isso é comum, crianças aprendem assim, adultos, mesmo assim, não, adulto não, Mairo, adulto aprende diferente, com gramática. Não, adulto é a mesma coisa, você vai vendo, você vai ver que conforme você vai se expondo ao inglês, você vai pegando. E, por exemplo, se você for hoje morar nos Estados Unidos, né, um dos casos mais comuns de pessoas que aprendem inglês nos Estados Unidos, por exemplo, né, aquela coisa, foi para os Estados Unidos, aprendeu inglês, não é garantido que você vai aprender, mas se você for para lá, morar numa família norte-americana e passar 24 horas em contato com o inglês, o que vai acontecer? Aí sim você vai aprender de forma natural, porque você vai ver eles falando todo dia, 24 horas por dia, e você vai pegar ele falou I like to, eu entendi, eu gosto de, aí você vai entender e começar a usar, ok? Então assim, processo natural, padrões. Só que aí, vamos passar o slide aqui, o que acontece? Uma vez que você sabe que você tem que aprender padrões, a pergunta é, qual que é a melhor maneira da gente aprender esses padrões? E existem 2 maneiras. Uma maneira não muito eficiente, uma maneira super eficiente, e é a que a gente vai usar aqui. Então vamos lá. Primeiro, rapidinho, qual que é a maneira não eficiente? A maneira não eficiente é a abordagem que eu chamo... Cadê o mouse? Às vezes eu perco o mouse, ok? Mouse. A abordagem que eu chamo de bottom-up, bottom-up quer dizer de baixo para cima, ok? Bottom-up, de baixo para cima. E é uma abordagem que eu chamo de tradicional porque ela é muito usada nas escolas, nos métodos aí mais antigos, ela é tradicionalmente usada. E essa abordagem bottom-up, ela funciona da seguinte maneira. Em vez de você se expor ao idioma e ir pegando esses padrões, igual a gente fez na frase ali em cima, não. Você faz o contrário, que é uma coisa não natural. Você aprende palavras, você aprende regras. Então, por exemplo, você aprende a regra do verbo to be, ou a regra do simple past, ou do present perfect. Aprende regras. Regras de gramática, você vai aprendendo as regras, aprende palavras, e aí você tenta juntar as regras e as palavras e montar frases, tá? Não é que assim, isso não dá pra fazer de jeito nenhum. Até dá, mas dá muito trabalho, dá muito esforço e, no geral, na hora que você vai tentar montar a frase, na hora que você vai tentar falar, você meio que trava, porque você começa a pensar nas regras, ou seja, é uma coisa não natural. Quando você aprende com um método mais natural, mais alinhado com a forma que o seu cérebro funciona, como por exemplo, agora a gente viu, né? Você aprende I like to sem regras, é muito fácil. Você simplesmente aprende I like to. Quando alguém falar I like to, você vai entender. Quando você quiser falar eu gosto de, você vai dizer I like to. Então essa abordagem de aprender regrinhas, palavrinhas e aí depois montar as frases não é uma abordagem que eu particularmente recomendo. Eu recomendo o contrário, que é a abordagem que eu chamo, abordagem que eu chamo de top